Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando sobre os vídeos voltados na introdução de filosofia, na introdução à filosofia. Nesse vídeo de hoje, no canal Teologia Aprenda Mais, eu quero falar sobre principais períodos da história da filosofia. Nos primeiros vídeos, nos 3 primeiros vídeos, eu dei uma introdução, o que é filosofia, a sua metodologia, seu objeto de estudo, falei sobre os campos de estudo que a filosofia tem e como reflexão diante dos problemas relacionados ao seu próprio conhecimento, ao qual ela busca analisar e refletir. Hoje vamos falar sobre os principais períodos da história da filosofia. Então, que a gente de forma bem introdutória, sumária, eu quero falar sobre o período cosmológico, pré-socrático, nesse período, a origem do mundo e as causas das transformações da natureza como objeto de estudo. Então nós temos aí os chamados pré-socráticos, nós temos os chamados filósofos fisiólogos, temos os chamados físicos, os pensadores que pensaram e tiveram como pensamento voltado para a cosmologia, para o cosmo em si, a origem do cosmo. Então esse pensamento período cosmológico pré-socrático, ele começa do século VII e vai até o século V. Nós temos outro período também importante, que é do século V até o século IV, é chamado período antropológico ou socrático. Então se investiga as questões humanas, ética, política e as técnicas. É aquilo que o filósofo Cícero, no século II a.C., falou, o filósofo grande pensador romano, disse que Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra. O que ele quer dizer? No mundo pré-socrático, na filosofia pré-socrática, se pensa o cosmo, a origem do cosmo, a origem da physis, a origem das causas primeiras do universo e etc. Agora, para Sócrates, não. Sócrates vai pensar não mais o cosmo, mas vai pensar o homem dentro da sua dimensão ética, política, técnica e etc. O período do intelectualismo moral, que Sócrates vai sair pelas ruas de Atenas e vai começar a investigar o que é a razão, o que é o amor, o que são as questões da vida social, como o homem deve viver em sociedade. Outra questão também, um período que vem pela frente, é do século IV até o século III, que é chamado período sistemático. Para sistemático, vamos colocar esse período de organização. Quem vai organizar tudo isso? Quem vai chamar mundo socrático, mundo pré-socrático é Aristóteles. Aristóteles em si é considerado o primeiro historiador da filosofia. É ele que vai sistematizar sobre a cosmologia, sobre a antropologia, mostrando que tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico. Então, Aristóteles, como historiador, ele vai dizer que Tales está no mundo, vive na filosofia pré-socrática, no período pré-socrático. Sócrates em si está no período socrático, período que ele vive. E depois de Sócrates começa o período pós-socrático, que vem da filosofia, adiante começa do século IV até o século III, que vem as escolas do século III, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e etc. Então, no período sistemático, Aristóteles, como historiador, ele organiza toda a história da filosofia do seu tempo e diz que tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico. Outra questão também do século III até o século VII, que vamos dizer como é do século III a.C. até o século VI ou até o século V depois de Cristo, entra o período helenístico ou greco-romano. Então entra aí também a filosofia patrística, que vai pensar a questão dos pais da igreja, que eu tenho um vídeo gravado sobre os pais da igreja. Um principal pensador que temos aí é Santo Agostinho, ele vai analisar sobre ética, conhecimento, relação do homem, a questão do relacionamento entre fé e razão, que vai ser pensado na escolástica. Do século VII até o século XIV, na filosofia medieval, tem a teologia, a filosofia como serva da teologia, o pensamento na questão da razão e da fé, e etc. Do século XIV até o século XVI, o Renascimento. O Renascimento é o período do ad fonte, de volta às fontes, que tem como o renascimento voltado para o conhecimento, voltar para o mundo grego, analisar, é a busca da política, do conhecimento, das técnicas, etc. Outra questão é na filosofia moderna, do século XVI ao século XIX, tem uma filosofia moderna. Temos aí o iluminismo, a época da razão, o tribunal da razão, tudo tem que passar pela razão. Tem os chamados enciclopedistas de Diderot, e demais nomes que tem pela história. Então, todo o conteúdo que temos aí, a filosofia antiga pega do período pré-socrático, socrático e pós-socrático, chamamos de filosofia antiga. Temos a filosofia medieval, a filosofia moderna, e depois vem a filosofia contemporânea, dos meados do século XIX até
os nossos dias dentro dessa pós-modernidade. Então, vamos analisar um pouquinho de mitologia, do pensamento mítico ao nascimento da filosofia. Não se pode falar em filosofia sem refletir a consciência mítica, que, de certa forma, é mais acentuada na história antiga, né? Então, o conhecimento mítico, nós já falamos, o conhecimento mítico é um conhecimento narrativo que usa uma linguagem imaginativa, fantasiosa, ele não é racional, para explicar a realidade da natureza e seus processos naturais, como chuva, trovões, como eu já ressaltei muito bem lá na parte da teoria do conhecimento. O povo grego criou vários mitos para poder transmitir suas histórias, tradições para as pessoas. Também tinha o objetivo de guardar a memória histórica do seu povo. Uma época que não tinha um avanço científico e tecnológico para desvendar, ou melhor, explicar o mundo de então com seus processos naturais que aconteciam como estações do ano, etc. Né? Então, é nesse sentido que os gregos criam uma série de histórias de origem imaginativa que era mensagem transmitida principalmente através da tradição oral. O mito parte da imaginação, parte da tradição oral, não é escrito, porque não havia escrita, né, passando de geração em geração. Ó, quem narra o mito, né, era o Aedos e o Rapsoudo, né, cantores ambulantes que davam forma poética aos relatos populares e o recitava de cor em praça pública. Né? Então nós temos aí os poetas, nós temos os mensageiros que saíam de cidade em cidade, que são os aedos, né? Os poetas, e os rapsoudos, que são cantores ambulantes, que são poetas, que são pensadores, né? Que levam essa forma imaginativa sobre tudo que acontece na natureza, como tem uma forma científica para se explica da maneira mais fantasiosa e imaginativa que tem. Né? Então nós temos aí o primeiro Rapsoudo, né? Nós temos aí Homero, que veio do século V até o século VIII. Ele é escritor da Ilíada, né? Ilíada é a luta entre gregos e troianos, que é do século XIII. Nós temos escrito pelo Rapsoudo Homero, que é o poeta cego, né? Odisseia, aventura de Ulisses e de Odisseus, né? Quando Odisseu vai para a guerra de Troia, mas volta para a cidade de Ítaca, né, de Ítaca, atrás da sua esposa Penélope e etc. Né? Então nós temos aí duas obras principais. Nós temos obras principais de um rapsoudo aí, Hesíodo, né, outro poeta que teria vivido por volta do século VIII, principalmente no século VII a.C. Suas obras principais é a Teogonia, que trata da origem dos deuses, e a Cosmogonia, que relata a origem do mundo. Então, nós temos aí dentro da mitologia grega, Zeus, né, os titãs, né, Atenas. Então, está na obra de Hesíodo, a Teogonia, que trata da origem dos deuses. E sobre o cosmos, nós temos a chamada Cosmogonia, que relata a origem do cosmos. Então, Cosmogonia é na mitologia e Cosmologia é na filosofia, de forma racional. Outra questão nós temos aí no mundo, no céu dos gregos, né, o céu dos deuses gregos, que é o Olimpo. O Olimpo é o monte que está na Grécia, né, Zeus, Hera e os demais homens. Né. Temos o mito de Narciso, né, Narciso que é aquela rosa, né, que cresce junto às margens dos rios da Grécia, né, que ela foi bem bela. E Narciso, de tanto se contemplar, ele morreu e foi afogado e ficou aquela rosa, né, que está nas margens, né, aquele narcisismo de alta admiração, de alta coisa que vem sobre essas questões que pode se aprofundar sobre Narciso você. Né. Esses poemas trouxeram em sua época um valor didático para a vida dos gregos como transmissão de valores culturais, religiosos para a nação. Né. Se a filosofia se pauta pela lógica do raciocínio e da reflexão, a verdade do mito é dada pela intuição, a imaginação, portanto doada de um pensamento diferente. Né. O mito remota a realidade vivida, pré-reflexiva, pré-filosófica. É o pensamento procedente da imaginação vivida do homem buscando fantasiar a sua realidade, ou buscar resposta para a sua realidade, né? Buscar resposta para a sua realidade. Então, aqui tem algo muito importante que a gente pode pensar e analisar sobre a questão desse mundo mitológico, desse mundo que eles não tinham resposta, mas buscavam uma resposta relacionada ao seu próprio tempo, ao seu próprio espaço de tempo. Eu quero pegar uma citação aqui muito boa, que eu vejo que está aqui nessa apostila, ao qual escrevi, né, que retrata sobre um pouquinho mais para a gente pesquisar ou analisar acerca desses pormenores, acerca desses tratados que a filosofia tem como base, tem como apanhado, né, algo importante para nossas vidas e para nosso conhecimento, né, que analisamos. Então, a filosofia ela é muito importante para nós, para nossas vidas e para aquilo que contemplamos. Shalom, até o próximo vídeo.